convidamos hoje o Dr. Henrique Proença, junto com o Dr. Luiz Moura, que é o grande guru do Dr. Henrique Proença, que é o único discípulo para valer do Luiz, podemos chamar assim. Teve o desafio já do Lúcio aqui, que perguntou se o microscópio ia se aposentar algum dia. E o Henrique, ele é graduado em medicina em 2009 em Ribeirão Preto, fez residência em anatomia patológica aqui na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e está com mestrado em andamento. E ele é a pessoa que o Luiz está preparando para substituí-lo na patologia renal, aqui no Hospital do Rim, na Unifesp, que tem uma repercussão muito grande no Brasil todo. Então, muito obrigado ao Henrique. Ele vai falar sobre a importância da patologia no transplante renal. Obrigado, Henrique. Obrigado, doutor Medina, pela oportunidade de falar um pouco sobre patologia aqui na reunião. Então, eu vou falar sobre a patologia no transplante renal. Eu vou apresentar para vocês o laboratório de patologia aqui do Hospital do Rim e vou falar da importância da patologia num contexto de pré-transplante, especificamente falando das biópsias pré-implantação, e um pouco da patologia no ambiente do pós-transplante. Bom, como todo mundo sabe, o Hospital do Rim é um centro transplantador em larga escala, né? Ele fez, nos últimos anos, aí, cerca de mais de 1.000 transplantes por ano, que faz da instituição o maior centro transplantador do Brasil e do mundo. E uma das justificativas, né, para conseguir fazer esse grande número de transplantes é o modelo de organização da instituição, que é um modelo baseado na indústria, né, com divisão de tarefas em módulos de trabalho, e a patologia, onde que ela está inserida dentro desse contexto, né? A patologia está aqui nas unidades de suporte, então junto com laboratório de imunogenética, laboratório clínico, radiologia, a patologia é uma unidade de suporte que faz parte de toda essa engrenagem de transplantes, né? Se a gente fizer um recorte e olhar a instituição a partir do laboratório de patologia, a gente vai ver, por exemplo, que quando um médico lá no ambulatório pós-transplante solicita uma biópsia de enxerto renal, a patologia está em contato com toda a equipe assistencial do ambulatório pós-transplante. Da mesma forma, quando um paciente está internado nos diversos andares aqui da instituição, sempre que ele é biopsiado, a patologia está em contato com as equipes dos hospitalistas. Já num ambiente pré-transplante, a gente está falando da OPO, né, que é a Organização de Procura de Órgãos. Então, alguns rins são biopsiados antes de serem transplantados, que a gente chama de biópsia pré-implante. E isso vai ajudar na decisão ou não de usar o órgão. Então, o laboratório também está em contato com toda a equipe da OPO, né? E a pesquisa clínica é concentrada no NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa. Então, vários pacientes fazem parte de protocolos de pesquisa e às vezes eles são biopsiados ou por indicação clínica ou por biópsias protocolares. A patologia também está em contato com a equipe do NEP. E a patologia do Hospital do Rim não fica restrita à instituição, ela presta serviço para clientes externos. Então, várias instituições e hospitais do Brasil todo mandam exames para cá para serem analisados no laboratório do Hospital do Rim. Se a gente pensar em volume, né, o laboratório aqui do Hospital do Rim, ele tem uma característica que é um laboratório especializado em patologia renal. Então, a gente tem uma média de 284 biópsias renais por mês, né, isso é uma média mensal dos últimos 8 meses. 40% desse volume é de volume externo, para clientes externos, e 60% interno, sendo que metade representa biópsias pré-implantação e a outra metade biópsias de enxerto renal. Se a gente olhar para isso aqui, né, que são as biópsias de enxerto renal, a gente tem essa divisão por diagnóstico, cerca de 30% são rejeições, nas suas diversas formas aqui, de acordo com a classificação de Banff, né, e a maioria por outros diagnósticos que estão aqui. O laboratório de patologia, né, como que o laboratório está estruturado? O laboratório fica aqui no prédio principal do Hospital do Rim, no segundo andar, uma área de 20 metros quadrados, e ele é organizado por setores, né? Ele lembra também um processo industrial, né? Ele replica a organização da instituição, onde entram aqui as biópsias e saem laudos anatomopatológicos, relatórios anatomopatológicos.
Então, passando rapidamente por esses setores, né, a gente tem o setor de triagem, que é a entrada do laboratório, né, que dá para o corredor do hospital, o material entra por essa janela. A gente tem duas funcionárias trabalhando aqui, que é a Rosângela e a Tatiana, coordenadas pelo Denis. E aqui acontece toda aquela etapa administrativa de identificação do material, verificação do acondicionamento do material e registro desse material no nosso sistema, né? Ele ganha um número e entra dentro do laboratório. Dentro do laboratório, ele vai para a área técnica. A gente tem uma equipe de 2 técnicos, o Eduardo e o Wagner, e aqui o material passa por uma série de processos, alguns mais artesanais, que dependem muito da mão do técnico, outros mais automatizados, que passam por aparelhos. E quando a gente fala em patologia renal, a gente fala de 3 tipos de exame, que é a microscopia óptica, a imunofluorescência e a microscopia eletrônica. Cada um desses métodos aqui são maneiras de olhar para o tecido renal e eles seguem um tipo de fluxo dentro do laboratório. Depois disso, né, depois dessa etapa técnica, são produzidas as lâminas, que são vistas pelos patologistas no microscópio, né? Somos em 2 patologistas, eu e o professor Luiz. Aqui é a sala que eu trabalho, então estou aqui no microscópio, vendo uma biópsia, microscopia óptica, eu vejo a biópsia e faço o relatório anatomopatológico no computador, tanto a microscopia óptica quanto a imunofluorescência. E a gente acredita aqui no Hospital do Rio que o patologista ele não deve se restringir à função documental, à função cartorial do laboratório, que é produzir relatório anatomopatológico. A gente acredita que o patologista deve agregar valor à sua função como consultor também. Então, é um médico morfologista que está fazendo uma consultoria morfológica para um médico nefrologista que está assistindo o paciente. Como que a gente faz isso, né? Então, por exemplo, a integração do sistema de laudos com prontuário eletrônico. Então, na hora que eu estou vendo um exame de uma biópsia e montando um relatório anatomopatológico, eu estou fazendo isso dentro do prontuário eletrônico do paciente. E eu tenho acesso a consultas, a dados na internação, exames laboratoriais, exames de imagem, né? E tudo isso é uma fonte de informação rica que vai enriquecer o próprio relatório anatomopatológico. Da mesma forma, o médico que está lá na ponta, que está no ambulatório ou está na enfermaria, que recebe esse relatório anatomopatológico, ele tem acesso também às imagens da biópsia. Outra forma de interação anatomoclínica são as reuniões de lâminas. As reuniões de lâmina acontecem 2 vezes por semana, aqui nessa sala que a gente está falando, todas as terças e sextas, do meio-dia a 1. São discutidos cerca de 6 a 8 casos. Então, as lâminas são projetadas na tela e toda a equipe assistencial do hospital participa dessas reuniões, são discutidos condutas, diagnósticos. É uma outra forma de interação anatomoclínica. Bom, é bom lembrar, né, que o hospital ele é reconhecido pelos 1000 transplantes por ano, mas ele é muito mais do que 1000 transplantes por ano, né? Ele está responsável por um cuidado aí na jornada do paciente transplantado que começa antes do transplante, no pré-transplante, e continua no pós-transplante. E a patologia faz parte da equipe como um todo nesse cuidado em todo esse trajeto aqui, né? E é bom falar também da classificação de Banff, que a gente comentou um pouco antes da reunião, né? A classificação de Banff, quem trabalha com transplante está habituado com essa classificação. Ela foi desenvolvida na década de 90 e ela tinha 3 grandes objetivos. O primeiro objetivo era de uniformizar a linguagem entre diferentes centros, porque antes cada centro falava de um jeito, patologia de transplante, e ela veio para deixar todo mundo falando na mesma língua, né? E com isso ela precisava definir parâmetros histológicos que fossem objetivos, que ajudassem no manejo clínico desses pacientes. Então, tinha uma função assistencial, né, e uma função de pesquisa, que era usar essas definições histológicas como endpoints em pesquisa clínica. Tá, isso pegou, né, funcionou, e ela hoje é usada não só para transplante renal, mas para transplantes de outros órgãos, então fígado, pâncreas, coração, usam a classificação de Banff. E outra coisa, ela não é uma classificação estática, ela é dinâmica, ela vai mudando a cada 2 anos. A cada 2 anos tem uma reunião em algum lugar do mundo,
e a classificação é atualizada. Sempre que surge um tema polêmico, um tema que gera controvérsia no ambiente do transplante, cria-se um grupo de estudo dentro da comunidade do Banff. Esse grupo de estudo vai publicar papers aí, ou baseados em evidência científica, ou por consenso de especialistas sobre aquele tema que surgiu. Falando agora, entrando na parte do pré-transplante, eu vou falar sobre a biópsia pré-implantação, que é aquela biópsia feita antes do rim ser transplantado. A biópsia pré-implantação, ela é um exame de urgência, ela precisa ser feita rapidamente, né? Por quê? Porque ela não pode atrasar o transplante, ela não pode aumentar o tempo de isquemia fria de um órgão, né? Como que a gente faz isso do ponto de vista logístico aqui no hospital? Então, a gente tem uma equipe de técnicos que fica de plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia, e a biópsia ela é feita, ela parte, né, a ordem da biópsia parte lá da OPO. E a partir do momento que a OPO pede a biópsia, ela imediatamente aciona os técnicos que estão de plantão. Esse técnico vem para o hospital, e aqui no hospital, ele pega a biópsia e faz um processamento rápido do tecido. Então, o tecido passa por um processador de tecido, 1h15 de processamento, é cortado no micrótomo, são confeccionadas lâminas histológicas, é o mesmo tratamento de uma microscopia óptica de uma biópsia renal da rotina, só que num período de tempo menor. E essas lâminas são enviadas para os patologistas renais que ficam de plantão, numa escala, e a gente tem o relatório anatomopatológico, tempo, solicitação, relatório é de 4 horas, em média. O que a biópsia, a gente consegue avaliar através dessa biópsia para implantação? Lesões que estão relacionadas com estrutura, né? Então, lesão estrutural crônica do rim, que tem a ver com o processo de envelhecimento, tem a ver com doenças que afetam o rim, e lesões que estão relacionadas com a preservação do rim, então, relacionadas com a manutenção do doador. Isso aqui é uma biópsia renal, então isso aqui é um patologista olhando no microscópio, microscopia óptica, aumento de 100 vezes, uma coloração que chama PAS. O que o patologista consegue ver aqui? Ele vê que é um tecido renal, que foi obtido por biópsia por agulha, e o que ele vai analisar aqui? Ele vai analisar 4 compartimentos. São os glomérulos, que são essas estruturas arredondadas, os túbulos, o espaço que está entre os túbulos, que a gente chama interstício, e os vasos. Dentro desses 4 compartimentos, do ponto de vista estrutural, né, à medida que o tempo passa, a gente vai tendo lesões crônicas em cada um desses compartimentos. Então, os glomérulos que eram abertos passam a ser esclerosados. Os vasos também, que eram apérvios aqui e abertos, começam a sofrer obliteração por fibrose. O interstício e o túbulo vão sofrendo atrofia e fibrose. Então, aqui tem uma coloração que chama prata, e aqui embaixo a gente vê uma área no córtex renal de atrofia e fibrose. Lembrando que se o indivíduo tem alguma doença renal ou sistêmica que afete o rim, ela pode ter aceleração nesse processo de cronificação, né, em determinado compartimento. E a patologia consegue não só identificar a lesão, em qual compartimento está a lesão, mas ela consegue também semi-quantificar a lesão dentro desses compartimentos. A semi-quantificação, ela vem lá da década de 70, um patologista que chamava Conrad Pirani, que era um italiano que migrou para os Estados Unidos, e ele foi o líder da patologia renal da Columbia University. E ele usava isso na década de 70, a semi-quantificação de lesões em biópsia renal, que é a fonte, né, de inspiração de todas essas classificações, inclusive da classificação de Banff. A semi-quantificação é você graduar em ausência de lesão, leve, moderada ou grave. Você pode dar pontos em forma de número, né? Esses números podem virar scores, né? Isso é interessante tanto para a prática assistencial, ela não substitui a interpretação do patologista, mas ela ajuda na prática assistencial e ajuda muito em pesquisa clínica, né? Porque você cria variáveis ordinais aqui com essas graduações. Em relação à manutenção do doador, então a gente vê áreas de infarto renal relacionadas à manutenção, áreas de trombos, né, trombos em alças capilares glomerulares. E a biópsia para implante é um tema polêmico, porque tem muito trabalho que não encontra relação entre biópsia para implante, entre achados histológicos de biópsia
e sobrevida do enxerto no pós-transplante ou função do enxerto no pós-transplante. E alguns dizem, isso até de centros grandes, né, que a biópsia renal não serve para nada. Em parte, né, o que justifica essas afirmações negativas, eu vou falar contra isso, né, a gente acredita que a biópsia ajuda, sim, tem uma relevância no pré-transplante, é a completa falta de padronização, de coleta de biópsias e de interpretação de biópsia para implantação. Tá? Isso é uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos desse ano, com quase todas as opus lá nos Estados Unidos, eles fazem, em 80% das vezes, eles fazem exame de congelação na biópsia para implante. E quando eles são perguntados quem que analisa essas biópsias, 30% delas são patologistas gerais e não patologistas renais. Patologistas renais somente em 30% das óbitos. Isso a gente está falando de quase todos os Estados Unidos, né? Então, o exame de congelação é um exame que é feito bem rapidamente, né? Você congela o tecido e corta e faz uma coloração que chama hematoxilina e eosina. E qual que é o problema do exame de congelação? O exame de congelação, ele dá artefatos de congelamento do tecido que vão atrapalhar na interpretação dos achados. Tá? Isso aqui é o mesmo glomérulo do mesmo paciente, visto por um corte de congelação, e aqui por processamento de tecido, sendo que a letra C é uma coloração de patologia renal que chama PAS. Esse paciente é um paciente diabético, que tem alterações incipientes de nefropatia diabética, então ele tem expansão de matriz mesangial, espessamento da membrana basal, que dificilmente algum patologista conseguiria fazer esse diagnóstico olhando essa imagem. E aqui, com um pouco de treinamento em patologia renal, ele consegue fazer esse diagnóstico. Então, isso levou um grupo de estudo do Banff a publicar um artigo em 2017, falando que formas de processamento rápido de tecido devem ser adotados para análise de biópsia para implante. Não deve-se usar a biópsia de congelação. Outro problema é o avaliador ser patologista geral, né? Não ter treinamento em patologia renal. Isso aqui é um trabalho de 2014 que pegou um grupo de biópsias para implantes e deu aqui à esquerda para patologistas gerais interpretar, então eles fizeram um score de cronicidade aqui, depois avaliaram a função do enxerto depois de um ano e não teve a menor diferença entre os grupos de acordo com a lesão estrutural nessa análise. Agora, quando esses casos eram analisados por patologistas renais, os rins que tinham maior pontuação, que tinham mais lesão crônica, tinham uma função pior do que aqueles que tinham menos lesão, mostrando que esse artigo ganhou um editorial do Mark Haas, depois, que é um patologista renal famoso, que falava assim, a patologia importa e o patologista também importa, né? E o próprio grupo de estudo do Banff tem um consenso de que se deve treinar, se for usar patologista geral para ver biópsia para implante, você tem que treinar esse patologista geral em patologia renal. Então, o treinamento dentro da especialidade é fundamental para você ter um aumento de concordância interobservador. Por que é importante se discutir biópsia para implante? Porque existe um grande problema que é a demanda, né? A oferta de órgãos e a demanda por transplante. Tá? Isso aqui são dados de 2019 da BTO. A gente tinha mais de 25 mil pacientes em lista de espera para transplante renal. Nesse mesmo ano de 2019, 13 mil pacientes entraram na lista, morreram 1.300 e foram feitos um pouquinho mais de 6 mil transplantes no Brasil, ou seja, a lista aumentou, né? E esse é um problema que não é do Brasil, ele é um problema de vários outros países, inclusive dos Estados Unidos, e o problema está na oferta de órgãos, né? A gente precisa aumentar o número de órgãos ofertados. Então, lá nos anos 2000, criou-se esse conceito de doador critério expandido, que eram doadores que antes não eram usados, doadores mais velhos, né? Então, com mais de 60 anos ou com mais de 50 anos que tenham comorbidade. Os números do Hospital do Rim mostram, né, esse aumento, né, um aumento do número de transplantes ao longo do ano, principalmente às custas de doadores falecidos, e uma porcentagem aqui desses doadores falecidos são doadores mais velhos, né, doadores de critério expandido. E aí a gente sempre fica com medo, né, vai usar um rim mais velho, não é tão bom quanto o rim mais novo. E como que a biópsia para implante pode contribuir com isso? Remuse
Lá em 2006, dentro desse contexto de aumentar o pool de doadores, ele fez um trabalho prospectivo, onde ele comparou um grupo de doadores jovens, que são doadores padrão, com um grupo de doadores expandidos, só que esse grupo de doadores expandidos foi construído usando biópsia para implante. Então ele fez um score histológico, vendo aquelas lesões de cronicidade. Ele usou um score baseado lá no Pirani, da década de 70, que passou a ser chamado score Remuse. E aí esse grupo, que foi construído com lesões, com pouca lesão estrutural, né, ele teve uma sobrevida, o enxerto teve uma sobrevida igual ao grupo de rim padrão. Em contrapartida, um grupo controle de rins expandidos, onde não foi feito biópsia, teve uma sobrevida pior do que os outros dois grupos, mostrando que a biópsia consegue selecionar dentro desse pool de doadores expandidos aqueles rins estruturalmente melhores e que se comportam como rins mais jovens, né? O Remuse aqui, esse score de Remuse foi testado aqui no Hospital do Rim, em 2014, né, mostrando que aquele grupo que tinha score, existia uma relação, né, entre o grupo que tinha mais lesão histológica, com o score maior, tinha uma sobrevida pior do que os grupos com menos lesão histológica. Outros scores foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. Esse aqui é um score famoso, que chama MAP, foi desenvolvido lá em Baltimore. É um score baseado em 5 variáveis binárias, né? E ele varia de 0 a 15 e ele se comporta da mesma forma, né? Aqueles rins com menos lesão estrutural têm uma sobrevida melhor do que aqueles rins com mais lesão estrutural. Esse score também foi replicado agora esse ano aqui no Brasil pela doutora Tainá e pelo André, que é um patologista lá de Fortaleza, mostrando uma relação negativa, né, entre quanto mais lesão estrutural, através do score, menor a função do enxerto renal ao longo do tempo. Algumas variáveis histológicas foram preditoras independentes de uma má função do enxerto com um ano, e, curiosamente, algumas alterações foram preditoras de desfechos a curto prazo, como DGF prolongada no pós-transplante, né? Aqui a gente está estudando, né, o meu projeto de mestrado é com biópsias pré-implantação. A gente estudou mais de 1000 biópsias pré-transplantes aqui do hospital. A gente se concentrou aqui nos casos que foram transplantados e seguidos aqui na instituição, são 485 casos. A gente conseguiu 339 pacientes que chegaram com 3 meses de transplante e que tinham material adequado na biópsia, com uma quantidade de tecido renal adequado para a avaliação. E a gente tentou separar, né, grupos que chegam com 3 meses aqui, em grupo com função aceitável, que era função maior do que 30 ml por minuto, função inaceitável, com menos de 30 ml por minuto. Comparamos várias variáveis histológicas e clínicas e a gente encontrou nas variáveis histológicas o mesmo achado, né? O grupo com função inaceitável tinha um maior grau de lesão crônica em todos os compartimentos e quando a gente usava os scores, seja o Remuse ou o MAP, também eles tinham maior pontuação nesses scores. Bom, passando para um contexto do pós-transplante, eu vou exemplificar aqui a atuação da patologia em diversos cenários do pós-transplante. Então, em relação às rejeições, né? A rejeição, depois que um órgão é transplantado, ele pode sofrer um processo de rejeição e a biópsia ainda hoje, né, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, ela é considerada o método padrão ouro para diagnóstico de rejeição. E o interessante é que a patologia ela não só faz o diagnóstico, né, de rejeição ou não rejeição, mas ela classifica essa rejeição e dá ideias de processo fisiopatológico que está por trás dessa rejeição e também de tempo em que esse processo de rejeição está acontecendo. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de um rim infiltrado por células mononucleares com agressão ao epitélio tubular, que são as tubulites, e isso é um marcador de rejeição celular, é classificada pelo Banff como rejeição do tipo 1, né, que acomete compartimento tubulo-intersticial, e por vezes essas rejeições acometem também os vasos, né, então a gente tem essas células mononucleares agredindo a íntima de um ramo arterial aqui,
Essas rejeições, que são classificadas como vasculares, elas são mais graves e elas tendem a não responder ao tratamento com corticoide, elas precisam de um tratamento mais agressivo. Então, a patologia gradua as rejeições e guia o tratamento clínico. Em contraparte, ela também dá noções de que processo está envolvido por trás da rejeição. Então, aqui a gente tem um glomérulo todo infiltrado por células leucocitárias. A gente chama isso no transplante de glomerulite. E isso é um marcador de rejeição mediada por anticorpos, de rejeição humoral. Algumas vezes, a gente olhando aqui para outra coloração, que é a prata, a gente começa a achar duplicações dessa membrana basal, que é uma outra lesão que chama glomerulopatia crônica do transplante, e dá, nesse contexto de rejeição mediada por anticorpos, a ideia de que esse processo é um processo que vem se arrastando por algum tempo maior. Então, a gente chama de uma lesão crônica e ativa, né? E a gente pode usar também ferramentas como a imunofluorescência, como nesse caso aqui, que é uma marcação para C4D. O C4D é uma fração do complemento que ela fica ativo, né? E gruda, ele se liga covalentemente ao endotélio, e a gente consegue, com uma imunofluorescência, marcar esse endotélio para C4D, e isso é um marcador também de rejeição mediada por anticorpos. Em relação às infecções, então a gente tem aqui um exemplo de uma infecção bacteriana. Então é um tecido renal infiltrado por células inflamatórias, só que aqui são células, são neutrófilos, né? E a gente encontra esses neutrófilos na forma de cilindros neutrofílicos intratubulares, o que faz o patologista fazer o diagnóstico de um processo de infecção que a gente chama de pielonefrite aguda. A gente chama isso aqui de pielonefrite histológica. Pielonefrite histológica é um tipo de infecção urinária em transplantados, e o interessante é que muitas vezes esses pacientes têm exame de urina negativo, urocultura negativa, e quem vai guiar o tratamento com antimicrobianos aqui é a biópsia renal com o diagnóstico de pielonefrite aguda. Para fugir um pouco do rim, aqui está um exemplo de infecção fúngica no pulmão. É um paciente transplantado com uma lesão pulmonar que foi biopsiada, e a gente vê um tecido todo necrótico, cheio de bolinha aqui. Essas bolinhas são estruturas em forma de levedura, e o patologista, usando uma coloração que chama Ocean Blue, consegue mostrar que existe uma cápsula de mucopolissacárides nesse fungo, que é muito sugestivo de criptococose. Então, obviamente, esse resultado é confirmado por cultura, e esse paciente vai ganhar um antifúngico específico para tratar essa infecção. Voltando para o rim aqui, as lesões causadas por vírus, né? Então a gente tem um rim todo infiltrado por células mononucleares, parece muito aquele quadro de rejeição que eu mostrei, mas aqui as células tubulares estão alteradas, um núcleo aumentado de tamanho, hipercromático, e a gente usa uma tecnologia que é a imunistoquímica, que vai marcar esse tecido com um marcador que chama SV40 e vai mostrar que isso aqui é uma nefropatia por polioma vírus. Nefropatia por polioma vírus, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, a imunossupressão vai ser reduzida para ver se o vírus clarifica, né? E, voltando para a doença sistêmica, esse é um outro paciente que teve um quadro de pancitopenia, parecia muito um quadro oncológico, né? Leucemia, alguma coisa assim. Foi feita uma biópsia de medula óssea, e o patologista identificou aqui, dentro de macrófagos, essas bolinhas que são leishmanias, tá? Isso é uma leishmaniose visceral. O paciente foi tratado com um tratamento específico para o parasita. Passando para as doenças neoplásicas, então a gente tem aqui em cima o exemplo de uma doença neoplásica no estômago. Então isso aqui é um estômago, está até difícil de reconhecer, porque ele está todo infiltrado por células neoplásicas. E a gente, usando de novo a imunistoquímica, demonstra que CD20 é um marcador de linfócito B, né? Isso aqui é um linfoma de células B, né? Então esse paciente tem uma doença linfoproliferativa pós-transplante, que a gente chama de PTLD, um linfoma difuso de grandes células B. E aqui a patologia ajuda no diagnóstico, na definição da histogênese dessa neoplasia que está cometendo o estômago, mas ela também, o próprio marcador no tecido, ele é um pré-requisito para esse paciente poder retirar uma droga, que é o rituximab, que vai ajudar a tratar esse linfoma. Aqui embaixo também, dentro das doenças neoplásicas, a gente tem um caso de mieloma múltiplo. Então isso é uma biópsia de medula óssea,
e a gente está usando a imunistoquímica para fazer uma marcação para plasmócitos kappa aqui, então cheio de plasmócito kappa dentro dessa medula, e plasmócito lambda, 0 de marcação. Então, existe uma doença clonal aqui, o plasmócitos kappa, que está secretando cadeia leve kappa, essa cadeia leve kappa está sendo filtrada no rim e causando uma doença aqui que chama nefropatia por cilindros. Então, esse paciente fez uma insuficiência renal, uma lesão renal aguda, e a biópsia conseguiu mostrar os cilindros de cadeia leve kappa, que é a imunofluorescência no tecido renal, mostrando a marcação do tecido por kappa, negativa para lambda. Então, a gente consegue contribuir para o diagnóstico da doença sistêmica e para a consequência de lesão renal gerada pela doença sistêmica. E falando das doenças glomerulares, né, a gente tem uma série de doenças de glomerulopatias que podem recidivar no transplante, e a patologia é fundamental para o diagnóstico dessas doenças. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma glomerulosclerose segmentar e focal, que é a GESF, que é causada por um fator de permeabilidade circulante. Então, a gente tem um marcador histológico aqui na MO, que é a esclerose segmentar das alças capilares glomerulares. E aqui a importância de um daqueles métodos que eu falei antes, que é a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica vai dar um aumento aí de mais de 1000 vezes do tecido renal, e a gente vai conseguir identificar a célula que está sendo lesada aqui nessa doença, que é o podócito, que é essa célula aqui, e o marcador, que é a retração difusa de pedicelos, vista na microscopia eletrônica. Aqui é o exemplo de uma glomerulopatia membranosa, que a gente faz o diagnóstico olhando a microscopia óptica e vendo a remodelação na membrana basal, através das espículas na trata, né? E a imunofluorescência mostra o depósito de imunocomplexo aqui nas alças, através desse padrão de positividade nas alças capilares. E aqui embaixo a gente tem um outro tipo de doença mediada por imunocomplexo, que é a nefropatia por IgA, só que dessa vez os depósitos se concentram nessa região do glomérulo que chama mesângio, né? Então a gente tem hipercelularidade mesangial, expansão de matriz mesangial, e a imunofluorescência mostrando os depósitos de IgA no mesângio. Então, de acordo com o padrão de depósito, a correlação com técnicas diferentes, a gente consegue classificar as doenças em diferentes processos, né? E não só as doenças mais comuns, mas também doenças raras, né? Esse aqui é um caso aqui do hospital, um paciente estava com 5 anos de transplante, ele perdeu o rim por amiloidose, e com 5 anos de transplante ele fez um quadro de proteinúria de síndrome nefrótica, e na biópsia renal a gente tinha deposição de material amiloide no glomérulo, que é esse material PAS fracamente positivo. Esse material corava para vermelho Congo, era birefringente, né, mostrando que esse material era amiloide. Ele corava também na imunofluorescência para fibrinogênio. Essa paciente tinha vários parentes que tinham história de doença renal crônica, e ela foi investigada junto com a equipe lá do professor Anushik, da USP, e foi feita uma detecção da mutação na cadeia do fibrinogênio A-alfa, né? Então a gente interpretou isso como uma recidiva de uma amiloidose familiar e identificaram a mesma mutação em outros parentes da paciente, né? Então aqui partiu da patologia, né, o diagnóstico da recidiva, e a gente fez uma investigação toda complexa que atingiu até familiares desse paciente. E a apresentação acho que acaba aqui, mostrando a patologia em diversos cenários do transplante renal. Bom, parabéns, Henrique. Apresentação super elegante, assim, abrangente. O Henrique é uma pessoa extremamente serena. Só precisa... tem trabalhado aqui no Hospital do Rio já tem mais de 10 anos, né, Henrique? Sim. E ele mostrou o laboratório, que é uma parte da característica do hospital. O laboratório é um laboratório que tem uma produção muito grande e num espaço bem pequeno, 20 metros quadrados. Mesma coisa acontece com o sistema de captação de órgãos. Ter tudo junto aqui dentro do hospital facilita bastante aquilo que você mencionou, que é a interação clínica que existe da patologia. A interação clínica é mais ou menos imediata, assim. Tem a biópsia, isso nós aprendemos, o Luiz, nós somos colega de turma, o Luiz sempre foi o gênio da turma e continua
continua sendo. Então, nós sempre discutimos os casos de patologia com o Luiz, assim que a biópsia era realizada. E o patologista, como radiologista, ele estende o conhecimento além da interpretação da imagem para a interpretação clínica, porque um vai aprendendo com o outro, como você mencionou bastante. Aqui no hospital tem essa facilidade, todos os serviços necessários para o atendimento do paciente transplantado, para o entendimento do transplante, está disponível em um andar ou outro, que basta subir ou descer um andar e poder ter essa discussão imediata com todos aí. Serve também para os infectologistas, radiologistas e hemodinâmica. Eu queria fazer só 2 comentários, vou dividir isso em 2 partes. A primeira delas é um pouco no que diz respeito aos resultados da análise do Henrique com as biópsias para implante. O Henrique não prova nada novo, efetivamente, com isso. Ele mostra aquilo que todos nós tínhamos a intenção de sempre achávamos que era importante. Um pouco o que o Lúcio comentou. A gente achava que a biópsia era importante, mas ela não é a única peça do quebra-cabeça. Ela ajuda na interpretação, ela ajuda na tomada de decisão, mas ela não pode ser tomada como o elemento-chave. Os dados do Henrique mostram exatamente isso. Eles mostram que não tem nenhum segredo aí. Ele coloca números nesse processo, mas ele não traz nenhuma novidade. Qual que é o mérito desse trabalho, para não dizer que ele trabalhou à toa? O mérito do trabalho é que não tem na literatura tamanha quantidade de biópsias analisadas e por um único patologista. Esse é o grande mérito do trabalho. É um critério aplicado a tudo e aplicado a um grande número de casos. Portanto, a gente pode tomar esses dados com o devido respeito, porque é um trabalho insano, é um trabalho que abrange muito tempo de olho de microscópio e integra um número com significância ou com robustez. Não vai resolver o problema. Estatisticamente, não deu para achar o elemento-chave. Não disse, a minha intenção sempre era, achava que a lesão vascular era a coisa mais importante. Ele conseguiu dizer que não é. Acho que ele está errado, mas... de qualquer maneira, acho que isso é importante no trabalho. Esse é um trabalho sério, é um trabalho intenso no serviço. E ele acaba começando a desenhar essa nova face do laboratório de patologia. Tem uma face ligada à assistência que está bem estabelecida, precisa melhorar algumas coisas, mas o caminho está bem estabelecido. Tem a atividade de ensino, que também é uma atividade que já é historicamente bem desempenhada nas reuniões, nas discussões de casos, nas aulas, nas participações. O cadernos de patologia renal, por exemplo, que é uma atividade do serviço. Então, isso também está razoavelmente bem equacionado. Nós ainda patinamos um pouco na pesquisa. O trabalho do Henrique agora mostra que há um potencial de pesquisa aberto para ser também utilizado pelo serviço, e isso espero que continue progressivamente. Eu imagino que as próximas ideias, essa do diabetes, na biópsia pré-implante e na evolução no pós-transplante, possa ser uma ideia interessante. Por outro lado, quando a gente pega todo esse contexto, ainda nós estamos muito centrados até o nível microscópico e, vamos dizer, agora começando a ter um pouco mais de tendência a observar na ultraestrutura. Ou seja, nós estamos agora num processo de desenvolver a microscopia eletrônica 50 anos depois que os grandes serviços já fizeram. Nós agora estamos podendo ter a microscopia eletrônica com uma certa regularidade e constância. Ainda não é ideal, vamos melhorar, obviamente, ao longo do tempo, mas isso é uma questão agora de objetivo primário. Vamos focar um pouco nessa ultraestrutura, porque vai ser importante para vários aspectos. Talvez não tão no impacto no transplante, mas nas glomerulopatias, em particular nas recidivas, no caso do transplante, e nas doenças do rim nativo. Então, esse é um ponto. O ponto é que o serviço começa a se estruturar com uma outra performance diferente da anterior. E o segundo ponto é em relação a esse novo momento. Esse novo momento em que o serviço começa a assumir um pouco mais um ar pragmático. Ele passa e tira um pouco desse romantismo anterior, que é olhar a biópsia com os seus olhos, aquilo que o professor Delácio dizia, que o melhor equipamento
de um laboratório de patologia era aquele que estava atrás da ocular do microscópio. Nós estamos saindo um pouco desse aspecto. Isso ainda é importante, mas essa visão mais pragmática é a tendência natural do processo. Agora, há riscos. Os riscos dessa tendência pragmática é receber cobranças como você recebeu do Hélio e você recebeu do Lúcio. Quero ver como é que você vai lidar com isso, porque eu estou fora. Vou passar a palavra para o Henrique também. O Henrique, dentro daquilo que eu falei que nós tivemos sorte com os dois patologistas, nós tivemos sorte também do Henrique estar dedicado ao hospital, gostar do hospital, gostar da patologia renal e ficar o tempo inteiro, como o Luiz mencionou, toda a interpretação das biópsias que ele apresenta, 1.400 biópsias, foi você que interpretou. E o mesmo que nós fizemos com o Marcelo, com o Luiz não deu para fazer isso, o Marcelo, nós demos de presente para o Marcelo no aniversário dele um microscópio. Ele levou para a casa dele, então quando nós tínhamos biópsia fora do horário, a lâmina é levada para a casa dele. O Henrique também ganhou um microscópio desse e tem um microscópio na casa dele. O Luiz, ele ganhou, mas a esposa dele não deixou entrar. Muito obrigado, Henrique. A última palavra é sua. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo e pela segurança que você transfere para todo o grupo na continuidade do trabalho que o Luiz fez de maneira excepcional, como o Marcelo também fez de maneira excepcional. Muito obrigado. A diferença é que o meu microscópio em casa eu tenho que ficar trancado dentro do quarto, porque senão as crianças não deixam analisar o tecido. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu posso falar pela equipe do laboratório da patologia do Hospital do Rim, dos funcionários administrativos, os técnicos e por nós patologistas, que a gente tem orgulho de fazer parte da instituição como um todo, né, de estar presente no cuidado do paciente transplantado, aí, toda a jornada dele, lá do pré-transplante até o pós-transplante, trabalhando, né, com interação anátomo-clínica, trabalhando junto com a equipe assistencial, né, nesse cuidado, e trabalhando dentro desse tripé de pesquisa, assistência e ensino, né, otimizando agora, tentando otimizar a pesquisa, e servindo o laboratório de patologia, servindo como não só um laboratório de patologia, mas uma interface, né, para todas essas tecnologias novas que vão surgindo, né, espectrometria de massa, inteligência artificial, patologia molecular, biologia molecular, né, a patologia é um ponto de interface que liga, né, a assistência com todas essas inovações. O professor Arthur está presente, o professor Arthur, presidente da Fundação. Acho que está... que ele sai. Então tá, muito obrigado, Henrique, parabéns. Obrigado,